O tema da mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração: Jeová Jireh, o Deus que provê. Amém? Deus proverá. Eu creio nesse Deus poderoso. Deus proverá. Achou aí? Livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Deus quer e vai falar contigo. Fecha os olhos. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos por o Senhor ser sempre a nossa provisão. Quando nós menos imaginamos, é quando o Senhor provê na vida dos seus filhos, é quando o Senhor provê na tua igreja. Assim nós declaramos essa noite o teu prover, a tua ação, o teu mover sobre esse lugar, o teu Espírito Santo levando resposta ao coração dos teus filhos. Assim que usa como instrumento nas tuas mãos, que não seja a minha, mas a tua vontade a prevalecer nesse lugar. É que eu te peço e já tomo posse em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, diz assim: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Abraão, nós conhecemos a história de Abrão, de Sara, e depois Abraão e Sara. Conhecemos a história de um homem que, ouvindo o chamado de Deus, por isso que quando o final do versículo 1 diz assim: eis-me aqui, foi um homem que, quando ouviu a voz de Deus, sendo um homem criado no meio idólatra, sendo um homem criado no meio dos pecados, ele ouviu a voz de Deus. E Deus falou com Abraão apenas uma vez, quando viu: levanta-te, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sem saber para onde. Não é isso, Thaís? Não é isso que estamos vendo? Sem saber para onde. Isso é fé, isso é confiar em Deus. Pega a sua família e sai, sem destino conhecido dele, mas um destino já traçado por Deus. Por isso que ele confiava em Deus, em tudo que Deus falava, ele: eis-me aqui, sou eu, Senhor, eu vou. No versículo 2, prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te hei de mostrar. Veja que agora o chamado e a direção de Deus é muito mais apertada. Imagine um homem que teve a sua vida toda buscando e pedindo aquilo que é mais importante para o ser humano, para aquilo que ele dá valor: o filho. Ele teve um filho chamado Ismael, que não foi fruto do relacionamento dele e de Sara, e sim de Abraão e da escrava, porque eles não esperaram a promessa. Por isso que quando o Senhor diz para Abraão: pega o teu filho, teu único filho, ou seja, o filho da herança, o Senhor, para não deixar dúvida, por isso que quando o Senhor fala conosco, para você ter certeza que é Deus, Deus sempre fala, gente, bem claro. Ele não deixa no escuro. Se estiver no escuro, porque não foi Deus. Ou
estiver meio nebuloso, é porque você não entendeu. Pergunte a ele, ele vai confirmar, porque ele é Deus claro. Ele diz: o teu filho Isaac, pega ele e leve-o, porque você vai apresentar um holocausto para mim. Você vai sacrificar o seu próprio filho. Você tem noção do que é isso? Não consigo imaginar o Senhor falando para mim: sacrifique o seu filho. Se existem coisas terríveis nessa vida, são pais enterrarem os filhos. Eu já fiz alguns sepultamentos de pai enterrando o filho ou a filha. É uma das piores dores que o ser humano pode enfrentar. Agora imagine uma dor de você ser chamado para você sacrificar o seu próprio filho. O filho amado, o filho gerado, o filho novo, ele tinha entre 15 e 17 anos de idade, para sacrificar ao Senhor. Engraçado que o Senhor pede aos olhos de Abraão, poderia soar de uma forma diferente, porque o povo de Israel era diferente do povo pagão, dos outros povos que sacrificavam crianças a Moloque para obter, segundo eles, e é uma mentira muito grande, respostas ou algum benefício dos seus deuses. Quem servia ao Deus Moloque sacrificava filhos e até hoje ainda faz. Por isso nós também não devemos chamar nossos filhos de moleque, sabia? Moleque vem de Moloque. Nós devemos chamar nossos filhos ou de menino, ou de filho. Mas Abraão então ele poderia pensar: Deus mudou a estratégia agora. Mas eu creio que ele não pensou nisso, porque ele confiava no Deus que provê todas as coisas. Prova disso é que ele levantou-se, no versículo 3, pois Abraão de manhã cedo albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaac seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Imaginou? Deus pediu o filho, ele foi lá, separou a lenha, albardou o jumento, chamou os seus servos, 2 deles. Eu fico imaginando quando Abraão fala para Isaac: vai lá, se despede da sua mãe, é queimada, ela bem cedo, ela ainda está dormindo. Dá um abraço apertado nela. Talvez Abraão não conseguiu tomar aquele café da manhã. Sabe quando você está com o coração apertado, quando algo você tem que resolver e você está preocupado, você não consegue comer, você não consegue dormir, você começa a suar frio, é difícil. Eu imagino que Abraão, mesmo confiando no Senhor, ele passou por essas situações. No mínimo, o café da manhã teve um outro sabor. Sabor de nada, né, irmão Marcos? Presbítero Marcos. Porque não é fácil. Não é fácil obedecer a Deus. Somente quando nós temos fé e confiamos naquilo que Ele pode e naquilo que Ele faz. Ele disse: ao terceiro dia levantou-se Abraão os olhos e viu um lugar de longe. No versículo 4. 3 dias de caminhada desde a terra onde Abraão estava estabelecido até o próximo monte de Moriá.
Imagine a caminhada. A caminhada que para ele, outras vezes, ele queria chegar rápido. Talvez, como Elisângela, essa caminhada foi uma das que Abraão falou: tomara que esse destino nunca chegue. Ou imagino ele, durante o caminho, pensando: Deus, fala comigo, me explica o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu vou fazer aquilo que o Senhor ordenar, mas confio no meu coração, se muda essa história. A questão é que quando Deus fala com Abraão, a partir dali, Abraão não fala mais com Deus claramente, o seu pensamento possivelmente. É interessante que quando nós estamos em grandes provas, parece que Deus se cala, parece que Deus está longe, distante, né, Marcela? Mas eu creio que é quando Ele está mais próximo de nós. Na maior das lutas, das dificuldades, é o Deus se faz mais presente. E por que Ele não responde? Porque se Ele responder, se Ele fizer, se Ele te antecipar, nós vamos deixar de receber a bênção. Próximo, Monte Moriá. Abraão chama seus moços, fala para eles: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, aquilo que você tem que passar, aquilo que eu tenho que passar, via de regra, é sozinho. Tem lutas que não tem como o melhor amigo estar junto. O pai, a mãe, tem provas, lutas, provações que tem que ser nós e Deus. Tem lutas que não são apropriadas ao animal, aquele animal puro, aos servos que não fazia parte do contexto. Era Abraão, não precisava de testemunho para aquilo. Era Abraão, o seu filho e Deus. Por isso que não adianta nós pegarmos o nosso problema, contar para um, para outro, para outro. Não, é uma articulação com Deus. A vitória nem sempre você precisa contar, espalhar por aí. É um particular seu e Deus. E segundo, ele diz assim: iremos lá, e depois de adorarmos a Deus, voltaremos para cá. O que Deus pediu para Abraão, meus filhos, vem para cá, por favor. Quando Abraão pede, ele pede um sacrifício próprio filho. E o que Abraão tem entendimento disso? Que ele vai adorar a Deus, independente do que ele pediu. Sabe o que eu aprendo aqui? Que independente da prova que estamos passando, independente da derrota que nós estamos recebendo, independente do choro que nós estamos passando, nós devemos adorar a Deus em todas as situações, porque em tudo há um propósito na direção e na mão de Deus para os seus filhos. Se Deus quer te dar uma prova, e essa prova com certeza é para você ser aprovado, e se nessa prova houver murmuração, houver dúvida, medo, com certeza, primeiro difícil vai ser receber a bênção, e segundo, nós não estaremos adorando a Deus. Então aprenda, passe pelo vale adorando a Deus, passe pela bênção, pela bonança, pela festa, passe adorando a Deus. Nós
velórios, sepultamentos. Há uma diferença muito grande quando nós vamos no sepultamento de um servo de Deus e daquele que não é. Seja a família inteira ou a grande maioria. Qual é a diferença maior? Observar o desespero, repete, a falta de entender, de aceitar. É óbvio que a morte ninguém aceita. Sabia que por que o ser humano não aceita a morte? Sim ou não? Sabe ou não? Não. O ser humano não aceita a morte, porque nós não nascemos para morrer, nós nascemos para ter a vida eterna. Por isso que nosso espírito se entristece. Por que Jesus em João 11:35 chorou? Porque ele viu o desespero das pessoas que não conseguiam entender a morte. Ele sentiu a separação como menino e como dói. Mas Abraão confiou. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque. Essa parte é de estremecer. Seu filho tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Você imaginou começando a subir o monte? Está ali Abraão. Está ali o filho da promessa. Com a lenha sobre suas costas. O sacrifício sendo levado. É interessante que é profético essa parte, ou essa passagem. Eu comecei a imaginar. Isaac leva as madeiras, a lenha nas costas, para subir o monte Moriá. Jesus leva o madeiro nas costas a um outro monte. Não era o monte Moriá, mas era o Gólgota, o lugar da caveira. Isaac vai subir. Por mais que Abraão não soubesse, porque entenda uma coisa: quando Abraão sabe que vai voltar, ele sabe que ele entende que o seu filho pode de repente não voltar, mas ele entende que tudo é para a glória de Deus. E nós vamos ver que o seu filho vai, sobe ao monte com a lenha nas costas e retorna. O Filho de Deus sobe com a cruz nas costas e não retorna no mesmo momento por amor de Deus. Profético aquilo que aconteceu. Isaac pergunta para o seu pai: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, mas não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. O que Abraão responde? Jeová Jireh, Deus proverá. Jesus na cruz, ele olha e deu madeira. Ele olha e vê a lança. Ele tenta virar, olhar para o pai e dizer: pai, porque o pai não responde. Então diz: por que me desamparaste? Abraão responde ao seu filho. Jesus não teve a resposta do pai. É profético. Sobe os dois.
Quando chegam lá em cima do Monte Moriá, Abraão ainda não vê, não ouve a resposta de Deus, ainda não vê o socorro, por mais que ele confie que o socorro é sempre presente na hora da angústia, o socorro é Deus. Ele vai preparar o holocausto, ele prepara ali, ele coloca os gravetos, ele pega o seu filho, talvez dá um abraço tão apertado a qual ele nunca deu, não deixa cair as lágrimas, imagino eu, para não deixar Isaac preocupado. Ele vai levantar agora, após pegar o cutelo, a ferramenta, a faca, e ele está pronto para executar aquilo que Deus determinou. E a pergunta que eu não quero calar numa administração dessa é: você está pronto para fazer aquilo que Deus pediu para você? Será que eu sou pronto para fazer aquilo que Deus tem pedido a mim e a você? Se é verdade você dizer que sim, por que eu não vejo essa resposta em mim? Porque você não vê essa resposta em você? O que Deus tem pedido para nós é desde a antiguidade, desde os 10 mandamentos, quando o Senhor faz e transforma em 2: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? Temos amado a Deus sobre todas as coisas materiais, sobre tudo aquilo que consideramos importante na nossa vida? Temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Ou nós temos amado e odiado o nosso próximo? Cada um deve responder. Abraão amou a Deus sobre todas as coisas, até sobre o seu próprio filho. Ele levanta o cutelo, imagina quando ele está com o braço pronto a descer. Você sabe como que era feito o sacrifício dos animais? Executava, degolava o cordeiro, abria-o no meio, tirava as suas vísceras, cortava em pedaços o cordeiro e queimava no holocausto. Você está imaginando como estava a mente de Abraão? Mas mesmo assim, eu te seguirei, Senhor. Ele levanta, e quando vai descer, uma voz diz: Abraão, Abraão. O Deus Jeová Jireh, o Deus que provê, vai estar provendo sobre a sua vida. Não precisa sacrificar o seu filho, porque Deus viu que você é fiel para com ele. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você estiver pronto a desistir, a entregar como um Deus para matar o seu projeto, o seu sonho, o Deus Jeová Jireh vai prover, seja ele na sua vida financeira, Deus proverá, seja ele na sua casa, Deus proverá, seja ele na sua saúde, na hora da maior dificuldade, do medo, Deus proverá sobre a sua vida. Creia,
até a morte, ser fiel até o último, e dar-te-ei a coroa da vida. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres do mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Deus já preparou o cordeiro para o sacrifício. Deus já preparou a provisão para a sua vida. Deus já preparou. Ei, Thaís, eu vejo você assinando os documentos. É improvável, mas é possível para Deus. É improvável que estivesse aqui no estômago. É improvável que no Monte Moriá, fala para mim o que o carneiro vai fazer lá em cima do monte. Não era o cordeiro, era o carneiro. Por que era o carneiro? Porque a forma de ele ser preso era pelo chifre no meio dos arbustos. É improvável que Deus age na nossa vida. Nisso levantou-se Abraão os olhos, olhou e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres do mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jireh, onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Qual o nome que você vai dar? Aquilo que Deus faz na sua vida, aquilo que Deus está abrindo, aquilo que Deus preparou. Jeová Jireh, o Deus que provê. Aquele que seria levado para o sacrifício é conhecido no terceiro do meio: Abraão, Isaque e Jacó. Há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus em tudo que Ele faz. Nós não entendemos, mas para nós orarmos, você já pode se colocar de pé. Dessa ministração de hoje sobre Jeová Jireh, o Deus que provê, irmã, não devemos contestar, devemos aceitar. Não devemos negar, devemos dizer: eis-me aqui. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. E a sua palavra é exatamente essa. É uma contra-ação. Olha o que ele diz: ser fiel, seja fiel. Mas o ser humano não é fiel. Seja fiel ao seu propósito. Seja fiel até a morte. Resista ao máximo. E qual será o prêmio? Ele deu a coroa da vida eterna.
Abraão desceu o monte, sozinho. Desceu ele, desceu Isaac, desceu Deus junto com ele, os veteranos. Porque Deus é fiel. E muitas vezes você pode ter certeza de uma coisa, e eu tenho aprendido muito com essa palavra. Muitas vezes coisas que acontecem, nem que Deus quer nos complicar, prejudicar, mas Ele quer ver a nossa fé, quer ver até onde nós vamos, quer ver até onde nós existimos. Porque Ele foi até o fim. Na cruz, não desistiu no meio. Ele foi até o fim. E nós podemos também. Amém? Desceu Abraão, Isaac e Deus. Para fechar, sempre Deus vai te dar vitória. Você, o seu sonho e a presença de Deus na sua vida. Senhor Jesus, eu te louvo, porque o Senhor nos promete, através da tua palavra, de ser fiel para com os seus filhos. Na hora das grandes batalhas, das grandes decepções, o Senhor nos promete estar junto conosco. O Senhor esteve junto com Abraão, antes do filho, quando ele teve o seu filho, naquela caminhada até o Monte Moriá, a subida do monte, o momento que antecedeu a intervenção do anjo, porque ele já estava presente ali e a descido, para nos ensinar que o Senhor está conosco todos os tempos. Assim, para que possamos aprender com Abraão, por esses atos, conhecido como o pai da fé. O Senhor diz que por conta da disponibilidade de sacrificar o seu único filho, ele seria pai de uma grande nação, a ponto de, se fosse possível o homem contar as estrelas do céu, e ainda os grãos de areia da praia, não teríamos noção da quantidade de filhos que Abraão teria. Pela sua fé, Abraão se tornou pai das nações. Nós somos filhos de Abraão e devemos seguir o exemplo de sermos fiéis, de ouvirmos a tua voz e dizermos: eis-me aqui. Seja com teus filhos, seja com teus amados, nas provações, nas lutas, nas adversidades, porque eu creio que o Senhor tem uma bênção para dar para todo aquele que se vencer. E aqui há vencedores em nome de Jesus. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém. E amém. Agora você pode aplaudir o Senhor Jesus. Olha, Deus, com as mãos levantadas, que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vai em paz, que Deus te abençoe. Uma noite de bênção e vitória em nome de Jesus.